E eu fiz o meu intercâmbio aqui para Irlanda, ganhando R$ 1.800 como CLT e usando a lei da atração. E hoje esse meu vídeo é contando como eu fiz isso. Então, me chamo Fabiola, esse é meu primeiro vídeo aqui do canal. E eu vou trazer um pouco da minha história para vocês se inspirar também. E vou contar para vocês todas as técnicas que eu uso para manifestar tudo aquilo que eu quero. A proposta do intercâmbio chegou para mim quando lá em 2020 eu tinha um amigo que estava fazendo um intercâmbio aqui para Irlanda e ele voltou lá para minha cidade. Eu sou de cidade de Curitiba, e ele foi contando maravilhas para mim sobre o intercâmbio, o quanto ele estava feliz com essa decisão. Ele tinha ido visitar a família lá em Curitiba e a gente acabou se encontrando, tá, gente? E foi muito legal. E no final dessa conversa e tudo, ele falou: Fabiola, por que você não faz um intercâmbio, né? Aí, gente, naquele momento eu tava passando por um luto muito grande da minha vida, tá? Então eu falei: ah, legal, interessante e tudo, né? E só que eu fiquei muito interessada para saber como que era a cidade, que ele me contou, e eu fiquei assim maravilhada. E eu fui na e eu fui no Google e fui procurar um pouco sobre a Irlanda e tudo. Até porque, gente, eu nunca tinha ouvido falar num país chamado Irlanda, ainda mais numa ilha chamada Irlanda que ficava na Europa, tá? Não é um país muito popular até hoje, tá, gente? Então muita gente que eu falo: ah, eu moro na Irlanda, eu moro numa ilha, a pessoa fica: mas aonde que fica isso? Sim, gente, então eu fui procurar, mas assim, sem nenhuma intenção de ficar, de fazer o intercâmbio até então. Até porque eu já tinha pensado em fazer intercâmbio, mas toda vez que eu pesquisava eu ficava muito deprimida porque eu não tinha dinheiro para fazer o intercâmbio. Então, gente, deixei pra lá, né? Só que nesse mesmo dia, eu tinha um outro amigo meu que postou no stories dele, que postou lá na rede vizinha, que ele tava vindo fazer um intercâmbio aqui pra Irlanda. E eu falei: gente do céu. Mandei mensagem pra ele falando que eu tinha um amigo meu que tava de férias aqui no Brasil, que ele também tava fazendo um intercâmbio, que ele ia ficar só 30 dias, depois ele ia voltar. E esse meu amigo, que também era um outro amigo, que também tava vindo pra cá fazer um intercâmbio, ele ficou louco, falou: Fabíola, você tem que vir, você tem que fazer também, vai ser legal, vamos lá, que não sei o que. E eu pensei assim, comigo, tá, gente? Eu pensei assim: ah, ele vai chegar lá e não vai gostar tanto, né? Porque eu fiquei pensando assim: vou esperar ele ir pra ver como que é mesmo, né? Aí ele chegou aqui na Irlanda, tá, gente? E ele sempre me incentivando a vir pra cá, falando as coisas, como que era, como que deixava de ser, as coisas boas que ele tava passando, os perrenguinhos também que ele tava passando, tá, gente? E foi muito legal, porque nesse momento eu decidi fazer o intercâmbio, tá, gente? E recapitulando, a lei da atração sem, sem consciência. E assim, todo vídeo que eu pegava, eu fazia. Então, assim, eu não fazia uma coisa muito consciente. Fazia aquilo que eles estavam falando. Ah, faça isso, faça aquilo, tá? E foi assim, gente, que eu acredito que atraiu meu intercâmbio. Porque lembra, gente, que eu contei que eu fui e conversei no mesmo dia com um amigo meu sobre o intercâmbio. Eu nunca tinha pensado em ir para Irlanda. Eu já tinha pensado em fazer um intercâmbio, buscava algumas coisas, mas não era uma coisa muito consciente. Ai, não, é muito caro, não, é muito complicado. E daí, nesse mesmo dia, o meu outro amigo tava indo fazer o intercâmbio. Então eu já tinha duas pessoas que estavam fazendo o intercâmbio, tá, gente? E eu sou assim, ó, eu pego sinais do universo. E foi isso, eu peguei esse sinal do universo desse meu segundo amigo e falei pra ele: pensei comigo, ele vai chegar lá e eu vou ficar ainda continuando conversando, ser curiosa e essas coisas assim. Perguntar quanto que ele gastou e tudo, tá, gente? Nesse momento, eu conto outra história, né? Eu sou cheia de histórias. E daí, gente, esse meu amigo, ele chegou aqui na Irlanda e ele me convenceu sim de fazer um intercâmbio, porque eu vi aqui que tinha um passo a passo para ele fazer um intercâmbio, que ele também, né, também não veio de família rica, ele mesmo pagou o intercâmbio dele, e eu fui seguir os passos deles, tá, gente? Mas assim, o meu primeiro passo era fazer um quadro colocando todas as informações da Irlanda, e eu queria vir para cá, para Irlanda, como estudante de inglês, e tudo que eu precisava, o passo a passo para fazer esse meu intercâmbio. Gente, eu tenho um e-book, se vocês quiserem também, do passo a passo pro intercâmbio aqui para Irlanda, maravilhoso para vocês o passo a passo. E daí, gente, eu fiz esse quadro e ficou 2 anos esse quadro. Eu ia checando cada coisa toda vez que eu conseguia
alguma coisa sobre o meu intercâmbio, tá, gente? Foram 2 anos planejando o meu intercâmbio, tá? Então, meu primeiro passo foi o quê? Decidi que eu ia vir fazer o intercâmbio. Decidi que eu vou fazer o intercâmbio. Gente, nessa época foi muito louco, porque eu tava fazendo uma faculdade, né, que eu sempre sonhei fazer faculdade de enfermagem, e eu tive que decidir, e eu tinha que decidir se eu ia terminar ou não a faculdade, porque eu não ia ter dinheiro pra fazer os dois, né, fazer o intercâmbio e continuar com a faculdade, e era uma coisa que eu sonhava muito em fazer, e eu desisti da faculdade, né, porque eu não ia ter dinheiro. E foi bom também pra mim, porque eu consegui focar 100% no intercâmbio, tá? Então, meu primeiro passo foi decidir, e o meu segundo foi tirar o passaporte, gente. Depois que você tira o passaporte, você vê o quanto você é poderoso, tá? Que eu falei assim, agora eu já posso ir pra Irlanda, pelo menos eu já tenho um passaporte, tá? E daí, assim, gente, tirei o meu passaporte, em seguida contratei uma escola. A escola que eu contratei era que esse meu amigo já estava estudando, ele tinha falado bem da escola e tudo, falou que valia a pena. Contratei essa escola, gente, e daí eu paguei 250 euros, meus primeiros euros que eu comprei, né? E como que eu fiz isso? Gente, tem um cartão, eu uso o cartãozinho da Wise até hoje, tá? Você vai lá, faz a tua conta online, o cartão vai em casa. É importante você ter um cartão físico, tá, gente? Trazer pro teu intercâmbio também. O cartão. Então, lá na conta da Wise é muito parecido com as contas do Brasil. Você converte o euro e você vai lá e compra euro e você consegue fazer o pagamento da escola. É bem simples, tá, gente? Então, se vocês quiserem o link da Wise, também tá aqui. É um banco que eu confio, nunca tive problema com nada com eles. As taxas, tem taxas, mas ainda assim eu ainda acho as melhores taxas. Eu sempre envio dinheiro pro Brasil e tudo. E a vez que eu fui viajar também eu usei a Wise no Brasil e eu uso a Wise nas minhas viagens também. Então é perfeito esse cartão e você consegue usar em tudo que é canto. E daí, gente, o que acontece? E daí depois eu comprei a escola, fui pagando a escola mês a mês, tá, gente? Até um mês antes de eu chegar, consegue ir pagando a escola mês a mês, antes de você ter que terminar de pagar a escola até um mês antes de você chegar aqui na Irlanda. Porque quando você termina de pagar a escola, ela te envia um monte de documentação, o seguro-saúde, que a maioria das escolas aqui já te dão o seguro-saúde, e para dar tempo também deles enviar seu nome lá para imigração, tá, gente? Porque eles enviam o teu nome e seus dados tudo certinho, que você contratou a escola, que você pagou a escola, que você vem para cá como estudante. Então é por isso que é importante você fazer todo o pagamento antes, tá, gente? Gente, tá ok. Porque essa é a parte mais tranquila do intercâmbio, de você planejar o intercâmbio, tá, gente? E assim, aqui para você entrar no país como intercambista, você tem algumas regras do país, tá? Que é você comprar escola, que é super importante, você vir pra cá como estudante, né? Eu vim como estudante de inglês, que você compra um curso de 25 semanas, tá? Você paga esse curso e tudo. E o segundo passo, gente, e outra coisa que você precisa se atentar é a comprovação financeira. O que é isso? É o dinheiro que você vai trazer para você se manter durante o teu intercâmbio, tá, gente? Uma das partes mais legais do intercâmbio aqui para Irlanda é que você pode trabalhar, tá bom? Comprovação financeira, gente, então é um dinheiro para você se manter. Isso não quer dizer que você não pode trabalhar, isso não quer dizer que você não vai conseguir emprego, tá? Eu mesmo com um básico de inglês consegui emprego, tô aqui até hoje, tá? E daí, gente, o que acontece? Na minha época, precisava de 3.000 euros, tá, gente? Então, eu fui pagando a escola e fui pagando a comprovação financeira. Fui comprando euro na Wise, né, gente? E fui deixando lá minha comprovação financeira, tá, gente? Olha que legal. E eu fiquei muito vibrando nessa questão do intercâmbio tudo, gente. Eu via todos os dias, era minha lição de casa, todos os dias via um vídeo sobre a Irlanda, tá, gente? Eu via coisas boas e eu via as coisas ruins também, tá, gente? Porque nenhum lugar é perfeito, mas eu ficava nessa energia todo dia, era muito engraçado. Minha irmã chegava em casa e eu lá com meu videozinho ligado, ela falava, calma que agora é meu horário de estudar, né? E eu vim pra cá realmente estudando bastante o país, estudando bastante a cultura deles, vendo qual eram as minhas possibilidades de trabalhar e tudo, tanto que eu sou técnica de enfermagem no Brasil, fiz vários cursos para trabalhar aqui na área da saúde e tudo, e foi muito legal, tá, gente? Esse processo foi muito gostoso, vou falar pra vocês. E daí, gente, essa comprovação de 3.000 euros era uma grande quantia. Então, eu precisava fazer algumas horas extra, tá, gente? Que era assim,
eu trabalhava no hospital de segunda a sexta, em um horário comercial, e depois desse horário eu trabalhava de cuidadora de idoso, tá, gente? Alguns dias da semana, não era todos os dias, era de 2 a 3 dias na semana, tá? Então, porque assim, essa senhora que eu cuidava, ela tinha uma cuidadora em tempo integral que era faz tudo, tá? E daí nos dias de folga dela, eu ia lá cuidar à noite dessa minha cliente, né? E foi muito maravilhoso também essa minha experiência. Eu já tinha tido experiência como cuidadora. A gente que é da área da saúde, a gente sempre pega uns extra como cuidadora, né? E foi muito legal essa minha experiência também, tá, gente? Mas não foi fácil. E daí, assim, gente, eu já trabalhava no hospital, eu já trabalhava de cuidadora alguns dias da semana. E, gente, eu comecei a pensar assim, porque meu sonho era vir pra cá e trabalhar como healthcare assistant, né? Mas eu sabia que o meu inglês não tava legal, eu sempre fui muito insegura com o meu inglês. Eu estava fazendo uma aula particular de inglês no Brasil, eu estudava inglês, mas eu vou contar pra vocês que ó, não era o meu foco em inglês. Então, gente, vocês estão vindo pra cá, foca no inglês porque vai fazer total diferença no seu intercâmbio, tá? Porque eu realmente passei muito perrengue por conta do inglês, demorei um pouco pra conseguir o emprego, mas é o que eu pensei. Eu pensei assim, tá, eu preciso de outras possibilidades. Eu sempre trabalhei na área da saúde, gente. Então, assim, eu me formei muito cedo e fui trabalhar na área da saúde. Trabalhei em shopping, mas fazia muito, muito tempo. E eu pensei assim, uma das áreas que mais buscam, que mais tem emprego aqui, era na área de waiter, que era de garçonete, essas coisas assim, barista, essas coisas que até hoje eles precisam muito. Então o que eu pensei, tem vários pubs perto da minha casa e eu vou me oferecer para trabalhar no deles, né, de final de semana. O que é mais um emprego na vida de quem tá planejando um intercâmbio, né? E foi isso que eu fiz. E pra minha sorte, olha que legal, eu tinha um amigo meu que tava abrindo um pub e eu fui trabalhar junto com ele, né, e trabalhava sábado e domingo, sexta, sábado e domingo, gente, de garçonete. E pra mim foi ótimo, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Hoje, parando pra pensar, gente, na época eu ficava muito cansada. Mas assim, quando você tem um objetivo, gente, não existe cansaço, sabe? E eu penso assim comigo hoje, será se eu teria essa energia, tudo essa pra fazer o intercâmbio, trabalho? E a minha resposta é sempre sim, gente. Valeu muito a pena eu ter feito tanto sacrifício para chegar até aqui. Eu sou muito feliz, já faz 2 anos e meio que eu estou aqui na Irlanda e tô muito feliz, gente. Então eu fiz esses extras e, gente, não foi um mês, 2 meses, foram tipo 6 meses direto fazendo isso. Gente, eu não sei como eu aguentava, porque até hoje eu fico pensando, meu Deus, como que eu aguentava tanto? Trabalhar assim sem dia de folga, eu fiquei em 6 meses. Aí, gente, deixa eu contar pra vocês, né? Aí foram, assim, uns 6 meses trabalhando, assim, de cuidadora de idoso no hospital onde eu trabalhava registrado e de garçonete, né? E daí, gente, chegou um momento que eu percebi que eu já tinha juntado muito mais do que o dinheiro que eu precisava pra vir pra cá, já tinha pagado a escola, eu tinha ganhado, sim, gente, eu ganhei minhas passagens aéreas, a lei da atração aí, né? Porque assim, o que acontece, né? Eu tava tanto nessa energia de intercâmbio e tudo, e as pessoas, minha família, meus amigos, viam o esforço que eu tava fazendo pra fazer o intercâmbio, e foi muito legal, gente, que eu agradeço muito eles, porque eles me ajudaram muito nesse processo, até emocionalmente, assim, a fazer o intercâmbio. Aí o que acontece? Ganhei a passagem aérea, foi muito legal. E deixa eu contar outra coisa que eu atraí, além das passagens aéreas que eu ganhei. Eu atraí, porque assim, eu estudava todos os dias sobre a Irlanda, né? E eu via que aqui tinha uma crise de acomodação gigantesca, tá, gente? Então eu sou o tipo de pessoa que eu tento amenizar todas as coisas erradas que podem acontecer, né? Então, como eu tinha pouco inglês, vim aqui pra cá com dinheiro legal, mas eu não queria ficar estressada, ficar buscando casa. Então, o que eu pensei? Já que eu tenho um amigo lá, eu vou pedir pro meu amigo ir visitar já umas casas pra eu ir com uma acomodação fixa, que é onde você vai morar. Porque tem duas formas de você entrar aqui no país. Com a acomodação temporária, que pode ser hostel ou hotel, tá? Ou a acomodação fixa, que é onde você vai morar, que foi o que eu fiz. E foi isso que aconteceu, gente. Eu atraí uma acomodação, foi muito legal, tá? Essa acomodação, quando eu cheguei, me receberam super, super, super bem.
E daí, gente, eu pedi pra esse meu amigo ir lá ver, fazer todas as coisas tudo certinho, tá, gente? Eu não recomendo, se vocês não têm uma pessoa de extrema confiança, fazer isso, tá, gente? Porque aqui tem sim muito golpe de acomodação, tá? Porque a nossa maior dor de cabeça é a acomodação. Aí, gente, eu percebi que eu já tinha juntado meu dinheirinho, já tinha pagado toda a minha escola, eu já tinha juntado o dinheiro da minha comprovação financeira, eu já tinha pago a minha acomodação, né, que faltava, eu já tinha dado o sinal da minha acomodação, já tava com as passagens aéreas, aí faltava um mês pra eu vir pra cá. Aí, larguei todos os empregos, falei, agora chega, agora eu vou descansar um pouquinho, né, e foi isso, gente, esses 2 anos foram muito essencial pra mim, primeiro para dar o valor, né, nesse meu dinheiro. Eu nunca tinha conseguido juntar tanto dinheiro. Na pandemia eu trabalhei, como eu era da área da saúde, eu trabalhei, juntei esse dinheirinho. Eu já tinha um pouco de dinheiro, mas como eu contei pra vocês, meu pai acabou falecendo, então muita parte do dinheiro que eu juntei na pandemia foi pra saúde do meu pai, né? E então desse dinheiro que eu tinha juntado, tinha sobrado só 10 mil reais. E foi pro meu intercâmbio também, tá, gente? E daí, quando eu vim pra cá, eu já tinha juntado mais de 35 mil reais. Tirando que eu já tinha pagado a escola, já tinha... E assim, gente, em 2 anos, até hoje eu fico pensando, gente do céu, a gente, como CLT, ganhando 1.800 reais, eu consegui juntar tanto dinheiro. Foi sim muita perseverança, gente, foi abdicando de muita coisa, tá, gente? Porque eu vivia com 800 reais, gente, tá? Não vou mentir pra vocês, a minha casa onde eu morava era uma casa de família, eu não pagava aluguel, né? Eu não tenho filhos, as minhas coisas, assim, era pra gastar comigo, então, assim, com certeza, é claro que foi muito mais fácil pra mim, né, do que muita gente no Brasil aí que vive com salário mínimo, mas às vezes tem filho, ou às vezes, igual no meu caso, tem família que precisa ajudar, essas coisas assim. Então, assim, pra mim nessa questão foi muito mais fácil, mas a gente sabe que eu vejo que no Brasil as coisas são muito mais fáceis de você gastar dinheiro, tá? Aqui, eu moro aqui já na Irlanda, já fazem 2 anos e meio, e eu consigo juntar muito mais dinheiro do que quando eu tava no Brasil. Pelo fato que aqui você tem acesso a muitas coisas, mas assim, aqui o dinheiro é tão suado, que você evita ficar gastando muito. E, gente, me conta aqui se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Eu vou fazer a parte 2 pra vocês, pra dizer como que foi a minha chegada aqui na Irlanda. E se você gosta desse tipo de vídeo, já me siga, que eu vou trazer muitos vídeos sobre a lei da atração. E curta aqui e comenta o que você achou dessa minha história.